Então vamos juntos. Vamos começar agora a continuar aqui o conteúdo da 304 e também da 302. É a parte da classificação de cadeia que eu estava devendo. A classificação de cadeia. A classificação de cadeia. Estou devendo então para 2 hibridação, né? Acho que tem alguém respondendo a 2. Aí a gente comenta quando vocês estiverem sozinhos. Classificação de cadeia fechada. Tudo bom? Classificação de cadeia fechada é o que a gente trabalha aqui, ó. Primeiramente, galera, a cadeia fechada é também chamada de cíclica. Tudo bom? Cadeia fechada é também conhecida com o nome cíclica. Fechou? Fechou? E o que é uma cadeia cíclica? É aquela que não possui extremidades livres. Tudo bem? Então, a cadeia fechada é aquela que não possui extremidades livres, que você já sabe. Fechou? Tranquilo. Como assim, professor? É aquela que forma as figuras geométricas matemáticas. Por exemplo, aqui, ó, estou representando uma estrutura quadrada, aqui na fórmula condensada. Aqui eu posso representar uma forma hexagonal e assim por diante. Você percebe que possui carbonos, só que essas extremidades não são livres, então você está diante de uma cadeia fechada. Safo? Tudo bem? Então, primeiramente, cadeia fechada é aquela que não possui extremidades livres. Pode ser representada na forma de estrutura condensada, pode ser representada na fórmula linear, mas toda vez a extremidade não está livre. Ficou claro? Beleza? Tranquilo? Ótimo. Só que eu entreguei um material para vocês, né? Então a gente pode completar lá no nosso material. Isso aqui só foi para introduzir. Pegando aqui o seu material que deve estar na sua mão, a gente pode trabalhar aqui, ó, dentro do próprio materialzinho. Então aqui, ó, na parte de cadeia fechada, ignora que a parte que não está ligada, é a parte fechada, tá? Essa parte aqui toda a gente já falou, tudo bom? Então vamos lá aqui para a cadeia fechada. Vamos concentrar aqui dentro da cadeia fechada. A cadeia fechada também é chamada de cíclicas, correto? Só que na cadeia fechada você tem 2 classificações clássicas. Você tem as alicíclicas e você tem as aromáticas. A gente costuma dizer que a cadeia alicíclica, presta atenção, vamos pegar aqui. A gente costuma dizer que a cadeia alicíclica é uma cadeia fechada, tá? Fechada, não aromática, tá? Então, quando a gente falar de alicíclica, é cadeia fechada não aromática. Ou seja, resumindo, eu tenho cadeia fechada aromática e o que vai? E não aromática. Basicamente, são essas 2 classificações de cadeia fechada. Eu tenho a aromática e a não aromática. Fechou bonitinho, bacana. Aí a pergunta que não quer calar. Diogo, o que é uma cadeia aromática, então? Vamos lá. É aqui que vai ser o X da questão para a gente conseguir compreender a diferença do que é uma aromática e o que é uma não aromática. Vamos lá. Uma cadeia aromática, para a gente poder entender isso aqui, nós vamos ter que voltar aqui e explicar uma substânciazinha chamada benzeno. Vamos lá, benzeno. Essa ideia de cadeia aromática foi inicializada dentro dessa estrutura do benzeno. O benzeno ele é conhecido por C6H6. Essa é a fórmula molecular do benzeno. Ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Diogo, qual é o esquema? É porque os pesquisadores estavam estudando, entre eles o Kekulé, Bezalel e tudo mais, estavam estudando essa estruturazinha chamada benzeno, tá? A nível experimental. E, através dessas pesquisas, eles começaram a observar um comportamento eletrônico que ocorria dentro da cadeia do benzeno, que a gente vai demonstrar agora. Vamos lá. Se o benzeno é o C6H6, ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios, ou seja, ele é um hexágono. Tudo bom? E aí você sabe que cada vértice desse é um carbono. Só que esses carbonos eram especiais aqui. Tudo bom? Então, vamos lá. O que acontecia? Cada carbono desse,
dentro dessa estrutura, nós tínhamos 3 duplas ligações alternadas com ligações simples. Tudo bem? Então, aqui existia 3 duplas ligações alternadas com ligações simples. Ou seja, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Tranquilo? Beleza? Ok? Ótimo. Aí, o que acontece aqui, professor? O que acontece aqui nessa parada? Vamos lá. Como esses caras tinham 4 ligações simples, você percebe que cada carbono já fez 3 ligações. 4 ligações simples, não. 3 ligações alternadas, né? Tu percebes que cada carbono desse já fez as ligações, já fez 3 ligações. E para completar a quarta ligação, nós adicionaremos quem? Vai? Os hidrogênios. Então, tá aqui H, 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 H e H. Então, você observa que o benzeno, essa estrutura, tem 6 carbonos e 6 hidrogênios com duplas alternadas, com ligações duplas alternadas com ligações simples. Tá, professor? Perfeito, tudo bem. É aqui que vai ocorrer uma coisinha muito, mas muito importante, tá bom? Quando nós temos essa estrutura de ligações simples e duplas alternadas, a gente diz que a cadeia carbônica, presta atenção, nós afirmamos que a cadeia carbônica, ela apresenta conjugação. Presta atenção. Então, quando nós temos ligações simples e duplas alternadas, você tem o que eu chamo de conjugação. Então, vamos botar aqui. Simples e duplas alternadas. Então, vamos voltar aqui à parada. A cadeia carbônica, que tem ligações simples e duplas alternadas, você chama isso de cadeia conjugada, ou seja, apresenta conjugação. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo até aqui? Tá de boa? Tá beleza? Ótimo, tranquilo. Agora, professor, um pequeno detalhe. Isso vai gerar alguma consequência? O fato do benzeno ter essas 3 duplas alternadas, isso gera alguma consequência? Gera. É esse que é o esquema. A pesquisa concluiu o seguinte, que essas 3 duplas alternadas, efeito simples, dupla, geravam um fenômeno chamado de ressonância. Foi isso que eles concluíram na pesquisa. E o que seria essa ressonância, professor? Essa ressonância era o deslocamento dos elétrons π. Professor, como assim deslocamento dos elétrons π? Como esses carbonos são hibridação sp2, todos os carbonos aí, ó, todos, sem exceção, todos esses carbonos, eles apresentavam essa característica aqui, ó. Todos esses carbonos apresentavam essa característica de dupla ligação e duas simples. E aí, o que você não pode esquecer? Sempre que eu tenho uma dupla ligação, uma delas é sigma e a outra dela é π. Tudo bem? O que seriam os elétrons π? Os elétrons π seriam esses 2 elétrons bem aqui, ó. Seriam os elétrons da ligação π. Tudo bom? Então, quando eu falo elétrons π, eu estou falando de elétrons da ligação π. Esses elétronzinhos bem aqui que eu marquei aqui de azul. Fechou? Então, vou repetir, porque é muita informação aqui. Bora lá? Primeiro, o estudo do benzeno foi observado um fenômeno na sua cadeia chamado de conjugação. O que é a conjugação? É a ligação simples e duplas alternadas. Como assim, professor? Você vai ter ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla e assim sucessivamente. Ligações simples e duplas alternadas. Quando isto ocorria, quando nós temos essa conjugação, ocorre, na verdade, um fenômeno chamado de ressonância. O que seria essa ressonância? Seria o deslocamento dos elétrons π, os elétrons da ligação π. Mostra pra gente como é que vai ser isso, professor. Estou indo bem devagarzinho para não ter tolice. Como é que seria esse deslocamento dos elétrons π? Seria mais ou menos assim, universitário. Na pesquisa, eles percebiam o seguinte,
que esses elétrons bem aqui, ó, vou até marcar de azul aqui. Presta atenção, que esses elétrons aqui, ó, essa ligação de azulzinho, que são os elétrons π, elas ficavam se movimentando. E como é que era essa movimentação? Elas saltavam de um carbono para outro. Tudo bem? Elas ficavam saltando assim, ó. Pá, pá, pá. Ficava saltando de um carbono para outro. Só que esse salto, ele nunca parava. Ele era indefinido. Ele seguia um sentido aqui do ciclo e continuava. Ele ia, mas não parava. Continuava indo. E aí, como ela ficava sempre girando, aí fica esse movimento circularzinho aqui. Tudo bom? E o fato de você ter esse deslocamento dos elétrons π gerava formas que nós chamamos de formas ressonantes, tá? Formas ressonantes. Tudo bem? Aí, essas formas ressonantes seria a gente representar assim, ó. Vou pegar aqui, vou dar um Ctrl C, a gente fazer bonitinho, e aqui eu vou botar um Ctrl V, né? A gente fazer legal. Quem sabe faz ao vivo, né? Bonitinho. Só que o que acontecia? Vou só tirar aqui e vou escrever a estrutura. Presta atenção. Se você tinha um deslocamento dos elétrons π, eles mudavam de posição. Bora lá? Por exemplo, aqui não é dupla. Se aqui é dupla, ela para cá, como essa ligação π está saindo, então aqui vai ficar agora o quê? Vai, ligação simples. Como aqui era simples e a ligação está vindo para cá, então nesse momento é que você vai ter a dupla agora aqui, ó. Aí vai alternando. Se aqui era dupla, aqui se torna simples. Se aqui era simples, aqui se torna dupla. Perfeito? Aí se aqui era dupla, aqui se torna simples. E se aqui era simples, aqui se torna dupla. Fechou. Então pronto. Esse era o fenômeno chamado fenômeno ressonante. Porque isso iria continuar, isso não iria parar. A ligação dupla vinha para cá, a ligação dupla vinha para cá e aqui para cá. Continuava, ou seja, formava esse ciclo que nunca para. Ele é indefinido, para sempre. Tudo bom? E aí, se você prestar atenção, como isso aqui nunca para, na hora da prova, se aparecer esse cara ou esse cara, é a mesma coisa, porque os elétrons estão em constante movimentação. Porém, esta movimentaçãozinha aqui, ó, esse fenômeno ressonante circular foi denominado por esses químicos como núcleo ou anel benzênico. Núcleo ou anel benzênico. Aí, esse núcleo ou anel benzênico ficou caracterizado como núcleo ou anel aromático. Tudo bom? Então, o que seria agora, então, fechando, o que seria uma cadeia aromática? Uma cadeia aromática é quando você tem esse núcleo benzênico, quando você tem esse anel benzênico ou anel aromático. Ou seja, você vai ter as três duplas alternadas se movimentando. Para a gente representar isso de maneira mais conclusiva, pode ser que na prova não apareça nem o da esquerda, nem o da direita. Pode ser que na prova apareça essa representação aqui, ó. Vamos lá. Apareça esse fenômeno ressonante com uma bolinha no meio. Já viram isso? Essa bolinha no meio é o que nós chamamos de núcleo ou anel benzênico. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então, repetindo. O que seria uma cadeia aromática daqui para frente? Cadeia aromática é aquela que tem o núcleo ou anel aromático ou núcleo benzênico. Só que se não aparecer dessa maneira, vai aparecer as três duplas alternadas representando a conjugação. Esta conjugação é responsável pelo fenômeno ressonante dentro desse ciclo e vai gerar o que eu chamo de aromaticidade, vai gerar o que eu chamo de núcleo benzênico. Então, daqui para frente, o que será cadeia aromática ou cadeia aromática, cadeia com núcleo benzênico? É aquela que vai ter as três duplas alternadas dentro desse ciclo de 6 carbonos. Ficou claro, galera? Tranquilo? Então, você já consegue determinar, identificar o que seria um anel aromático? Consegue, né? Então, bate um print aqui para a gente voltar para o nosso material. É muito importante você compreender essa ideia de conjugação, porque essa conjugação que eu estou mostrando é na cadeia fechada que gera aromaticidade. Vai ter conjugações em cadeia aberta, tá?
Só que a conjugação na cadeia fechada da estrutura do benzeno gera um núcleo benzênico. Tudo bom? Mas pode existir, professor, conjugação em cadeia aberta? Pode. A diferença é que você não vai ter um anel benzênico. Por exemplo, assim, eu gosto até de mostrar. Imagina que você tem aqui CH2 dupla, CH simples, CH dupla, CH simples, perfeito? Aí bem aqui você tem dupla, CH, aí bem aqui CH3. Por exemplo, ó, dá uma olhada bem aqui, ó. Eu tenho dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Isso é conjugação. Fê, Diogo, vai ter ressonância? Claro que vai. Só que a diferença é que essa ressonância não vai gerar um núcleo benzênico. Por que não? Porque para gerar núcleo benzênico, a cadeia tem que ser o quê? Fechada. Tudo bom? Então, só para deixar claro, a ressonância ela existe tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada. Basta ter a conjugação. Só que na cadeia fechada, como é um ciclo, essa conjugação irá gerar o anel aromático. Perfeito? Oi. Olha, no ensino superior existe o núcleo aromático, o núcleo benzênico em estruturas que não sejam o hexágono. Mas para a gente, no Enem, a gente fecha só nessas estruturas hexagonais, tá bom? Perfeito? Mas pode aparecer também essa estrutura hexagonal que tenha um outro elemento que não seja carbono. Por exemplo, assim, ó. Essa estrutura aqui, ó, ela vai ter um anel aromático, mas ela não vai ter o carbono. Por exemplo, ela vai ter o nitrogênio. Mas é a mesma coisa, que essa é uma substância chamada piridina. Se manter, ele é um heteroátomo, né? Aí nós aprendemos que cadeia heterogênea é aquela formada pelos átomos de carbono e seus heteroátomos. Então, o fato de ter nitrogênio não irá impedir a ressonância. Vou até botar aqui, ó. Você terá ainda as três duplas alternadas, você terá o fenômeno ressonante. Vou botar bem aqui, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Ainda vai ter o fenômeno ressonante. A diferença é que vai ter outro elemento além do carbono. Tudo bom? Pode acontecer. Mas para a gente aqui, nós iremos trabalhar somente com as estruturas hexagonais. Fechou? Tá beleza? Tá tranquilo? Então bate um print aí, bate um printão, para a gente, pro nosso materialzinho bonitinho. Vou só pegar aqui uma aguinha rapidola. Já bateram o print? Beleza. Tá no balde, né? Bora lá. Vamos pegar aqui, bonitinho, sim. Agora vamos voltar para o nosso material. Retornando aqui para o nosso material. Ah, não, já estava lá. O sol estava de embaixo. Retornando aqui para o nosso material. Olha só. Bora lá. Então, o que a gente vai fazer? Cadeia aromática e não aromática. Tudo bom? A não aromática recebe o nome de alicíclica. É aquela cadeia não aromática, ou aquela que vai ser assim, ó. Basta você escrever aqui. É aquela sem anel benzênico. Tudo bom? É aquela sem anel benzênico. Escreva aí no seu material bonitinho. Tirar essa borracha que eu gosto de trás. Aqui, ó. Sem anel benzênico. E a aromática, ótimo. Você pode colocar aqui, ó. Com anel aromático, o anel benzênico. Tá bom? Aí qual é o grande detalhe? Essa é basicamente isso que a gente tem que aprender de cadeia fechada. Por quê?
Porque quando nós aprendemos essa ideia do aromático mata a parada, porque o resto é tudo igual, basicamente. Só tem um pequeno detalhe, antes de eu ir lá para cima, aqui dentro da cadeia aromática, você vai ter aquelas que são mononucleadas e polinucleadas. O que vai ser mononucleada? Eu acho que é claro, né? É quando tem apenas um núcleo benzênico. Polinucleada tem 2 ou mais núcleos. Tranquilo. Polinucleada tem 2 ou mais núcleos. E aí você tem núcleos condensados e núcleos isolados. O que seria isso, professor? Núcleos condensados. Imagina que você tenha duas estruturas hexagonais. Opa, ficou pentagonal. Imagina que você tenha duas estruturas hexagonais aqui, ó. É fazer do mesmo tamanho aqui para não ter tolice. Bora? Duas estruturas hexagonais. O que seriam condensadas? É uma coladinha na outra, tá bom? Então, estrutura hexagonal é aquela, a estrutura condensada, desculpa, é aquela que tem dois núcleos juntinhos assim, ó, um coladinho no outro, tá bom? Núcleos condensados. Fechou? Então você tem 2, 3, 4, quantos forem necessários. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma estrutura, aqui eu tenho uma estrutura com 2, eu vou colocar aqui, ó, uma estrutura com 4, agora com 3 aqui, pode ser que apareça. Cadê, rapaz? Pode ser que apareça aqui uma outra, ó. Posso colocar mais um aqui. Até botar uma com 4. Ó. Posso colocar aqui mais uma estrutura com 4. Pode ser? Pode. Pode aparecer com 2 núcleos, com 3 núcleos, com 4 e assim sucessivamente. Pode ser retinho assim, pode ser inclinado. Isso vai embora. Fechou? Tranquilo? Beleza? De boa? Agora, professor, o que seria uma cadeia com núcleos associados? O que seria uma cadeia com núcleos isolados ou associados, tá? Seria mais ou menos assim, ó. Você vai colocando aí, ó. Vou pegar aqui. Uma cadeia isolada seria os núcleos não estarem juntos. É lógico, né? Seria mais ou menos assim, ó. Você pega, afasta aqui, ó. Deixa eles separados. Ou eles ficam separados por uma ligação, tudo bem? Ou eles vão ficar separados por um carbono. Tudo bom? Pode ser que apareça assim também, ó. Vou pegar aqui a borrachinha. Tem um tracinho aqui, ó. Eles podem ser separados por um carbono. Tipo esse carinha bem aqui, ó. Um CH2, ó. Perfeito? Então, o que seria uma cadeia condensada? Quando os núcleos estão juntinhos. O que seria uma cadeia isolada ou associada? Quando você tem os núcleos separados, ou por uma ligação, ou por presença de carbonos. Anote aí. Deixa eu só ligar aqui minha iluminação. Pronto. Fechou? Ótimo. Tranquilo. Agora, professor, e lá em cima? Lá em cima, véio, é tudo normal. A gente vai só colocar aqui, mas você já aprendeu. Da mesma maneira que a cadeia aberta tem saturada e insaturada, a fechada tem saturada e insaturada. A cadeia aberta tem normal ramificada, a fechada também. A cadeia aberta tem homogênea e heterogênea, a fechada também. Mesma coisa. Só vamos colocar aqui, ó. Quanta disposição de cadeia fechada? Você tem a fechada normal, que pode ser assim, ó, por exemplo, ó, pode ser um ciclo fechado perfeito, ou pode ser assim também, ó. Presta atenção. Imagina essa cadeia aqui, ó, como sendo cadeia fechada normal. As duas possibilidades. Perceba que você tem carbonos somente no ciclo, tá vendo aqui, ó, carbono no ciclo. Aqui, ó, você tem os carboninhos no ciclo aqui da nossa cadeia fechada. Professor, pode ter um ligante aqui para fora? Pode, desde que ele não seja carbono. Então, a cadeia fechada normal, ela só pode ter carbonos aonde? Vai? No ciclo. Você está entendendo? Então, cadeia fechada normal só pode ter carbonos no... Só pode ter carbonos no ciclo. Tudo bem? Beleza. O que seria a cadeia fechada ramificada? Vamos lá. Que isso? Yara, a cadeia fechada
Ramificada, ela seria mais ou menos assim. Imagina que eu tenho essa estrutura, perfeito? E eu tenho carboninhos fora dela. Então, imagina essa estrutura aqui, ó, que tem carbonos fora dela. Então, perceba, eu tenho carbono dentro do ciclo, tudo bem? Mas eu tenho carbono fora do ciclo. Tem carbono aqui como se fosse uma parte aberta e tem carbono como se fosse uma parte fechada. Quando aparecer esse tipo de situação, a parte aberta ou parte fechada, isso é chamado de fechada ramificada. Ramificada. Porém, essa fechada e ramificada, ela pode ser chamada de cadeia mista. É por esse motivo que aqui embaixo nós temos bem aqui, ó, cadeias mistas. Na verdade, essa cadeia mista, ela é, se você puder, pode botar uma setinha aí, ela nada mais é do que uma fechada ramificada. Tudo bom? Fechada, ramificada. Só que aqui, ramificada, no esqueminha, ela está separada, como se fosse algo diferente. Mas não é não, tá bom? Por isso que eu coloquei lá em cima, porque é importante você saber que a cadeia fechada ramificada é chamada de cadeia mista. Fechou. Tudo bom? Anotou aí. A segunda situação é quando a cadeia é saturada e insaturada. Segue o mesmo exemplo. Segue exatamente o mesmo exemplo. Ó. Imagina que nós temos uma cadeia fechada assim, ó. Tá? Olha lá, nós temos essa estrutura. Isso é uma cadeia fechada que entre os carbonos só tem ligações quem vai? Simples. Então, isso é uma cadeia fechada saturada. Tá? Cadeia fechada saturada. A cadeia fechada insaturada, professor, poderia ser uma... Opa! Professor, uma cadeia fechada insaturada, ela vai ter a dupla ligação? Exatamente. Tudo bom? A cadeia fechada, ela vai ter uma dupla ligação. Tudo bom? Então, por exemplo, ó, isso aqui tem uma cadeia fechada, mas como ela tem uma dupla ligação entre carbonos, ela é o quê? Vai? Insaturada. Tudo bom? Perfeito. Agora, professor, a cadeia fechada que tem um núcleo aromático, ela é insaturada? Isso é uma coisa que muita gente erra. Ela é insaturada. Indo bem na manha aqui, ó, ela é insaturada. Quando aparecer a cadeia aromática, ela é insaturada. Tá bom? Diogo, por que a cadeia aromática ela é insaturada? Porque você já sabe que esse anelzinho, esse anel aromático, tem as 3 duplas alternadas. Tudo bom? Então, se cair a cadeia aromática, ela é uma cadeia insaturada. Por quê? Porque você já sabe que entre os núcleos, existe dupla ligação. Dentro do núcleo, na verdade, o anel benzênico, você tem as duplas ligações alternadas. Por favor, tome cuidado. Agora, uma coisinha que um aluno me perguntou no outra sala, seria uma estrutura mais ou menos assim, ó. Professor, poderia, por exemplo, ter uma estrutura com dupla ligação fora? Poderia. Poderia ter uma dupla ligação fora. Tudo bem, não tem problema nenhum. Aí segue os mesmos princípios. Imagina que eu tenho uma dupla ligação fora. Olhe lá, uma dupla ligação fora. Só que essa dupla ligação, ela não está entre carbonos, ó. Ela está somente entre carbono e oxigênio. Aí essa cadeia é insaturada ou ela é saturada? Ela é saturada. Porque segue o mesmo princípio. Não está entre carbonos a dupla ligação. Tudo bom? Então ela só é insaturada se estiver entre carbonos. Professor, se tivesse a dupla bem aqui, aí seria insaturada. Mesmo na parte aberta, seria insaturada, porque você teria dupla entre carbonos. Então, para ser insaturada, só pode ser se a dupla ou a tripla está entre carbonos. Ficou claro? Tá de boa? Tranquilo? Fechou? Tá, há uma coisinha que é importante nessa ideia. Eu acho até legal botar essa observação. Uma observaçãozinha. Tem muita gente que isso eu nunca caiu no Enem, mas vai que aparece. Vamos supor que caia essa estruturinha bem aqui. Vamos botar isso como uma observação. Essa cadeia, você acha que ela seria saturada ou ela seria insaturada?
Hein? Ela é insaturada. Não, ela é insaturada. Mas ela é insaturada, sabes por quê? Por causa que essa. Ah, mas professor, tá errado. Essa dupla ligação não tá entre carbonos. Só que esse cara aqui, ele é um heteroátomo. Heteroátomo. E o que nós aprendemos? O que é uma cadeia? Cadeia carbônica é seus carbonos e seus heteroátomos. Então, quando a insaturação estiver estiver com heteroátomo em carbono, isso é insaturação. Porque a cadeia carbônica é os seus carbonos e heteroátomos. Então, essa cadeia, ela é insaturada. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Se você percebe aqui, ó, a dupla ligação não está entre carbonos e os seus heteroátomos, porque aqui não é heteroátomo. Então, aqui ela é uma cadeia saturada. Tudo bom? Então, isso é uma observação, é um tópico, nunca foi cobrado no Enem, mas já foi cobrado em vestibulares tradicionais, já foi cobrado em provas militares, porque tem gente que pensa que cadeia carbônica são os carbonos. Não, cadeia carbônica é seus carbonos e heteroátomos. Então, se aparecer essa história, isso é uma cadeia heterogênea. Ficou claro? Tranquila essa observação. E aí, fechando aqui o esqueminha aqui para você anotar tudo bonitinho, fechando aqui o esqueminha, como assim, professor, homocíclicas e heterocíclicas? Homocíclicas é a homogênea da aberta. Heterocíclicas é a heterogênea da aberta, tá bom? Então, o que seriam as homocíclicas? As homocíclicas você teria, por exemplo, aqui, ó, uma parte fechada. E aí você tem, ó, vou botar aqui um elemento que não seja carbono, por exemplo, aparece um flu, ó. Você percebe que o elemento que não é diferente não está entre carbonos, são no heteroátomo. Então, esta aqui é homocíclica. Homocíclica ou também chamada de homogênea, tá bom? A heterocíclica ou heterogênea seria, por exemplo, essa bem aqui, ó. A heterocíclica ou heterogênea seria essa aqui, ó. Vamos botar um hexágono. Ou pode ser um pentágono. Não tem problema. A heterocíclica ou heterogênea seria um pentágono. Caramba. A heterocíclica ou heterogênea seria um ciclo, não necessariamente um pentágono. E você teria um heteroátomo aqui dentro, ó. Perfeito? Como aqui nós temos um heteroátomo, esse bonitão aqui, ó, no caso o oxigênio, como nós temos um heteroátomo, a cadeia dita heterogênea. Tá bom? Ou também chamada de heterocíclica, né? Bora botar aqui. Heterogênea ou heterocíclica. De boa. Aqui, ó. Heterocíclica. Pronto. Aqui nós temos o heteroátomo, então a cadeia heterocíclica. Ficou claro? De boa, universitário? Então bate um print aí dessa parte todinha, se você quiser, tá? Lembrando que isso aqui eu sempre estou deixando compartilhado com os alunos, mas está aqui a parte que nós estamos trabalhando. Fechou? Tranquilo? Alguma dúvida, universitário? Tudo certinho? Você está compreendendo? Tá tudo de boa? Tranquilo. Bora fazer uma questãozinha aí do nosso material. Na verdade, vou fazer 2 questões. Eu já fiz quase todas, né? Mas aí está faltando essa bem aqui, essa 5, e uma outra lá que eu não fiz com a galerinha. Presta atenção. Imagina aqui, ó, a questão de número 5. Dá uma olhada aqui. Começa pelo enunciado, tá bom? De acordo com os critérios de classificação dos compostos orgânicos,
é correto que ele é classificado como, vamos lá, composto aromático, ramificado, heterogêneo? Essa pergunta é até meio esquisita, composto, né? Era para ser cadeia, né? O cara deu uma vacilada aí. A classificação da cadeia desse composto, esse seria o termo mais adequado, tá bom? Mas dá para fazer. Aí ele quer saber se é aromático, não aromático, alifático, normal, parará, parará, parará. Vamos lá. Primeiramente, olha para esse carinha aqui. Vamos lá. Cadeia. Aberta ou fechada? Ela é fechada. Só que ela é uma fechada com carbonos no ciclo e carbonos fora do ciclo. A cadeia fechada com carbonos dentro e fora é chamada de cadeia ramificada. Lembrando que a cadeia fechada ramificada é chamada de cadeia mista, ou seja, nas alternativas pode aparecer fechada ramificada ou mista. Tudo bem? Fechada, ramificada ou mista. Galera, tá dando para enxergar a letrinha? Porque sim, tá? É porque como aqui para mim aparece o MIT aparece aqui invertido, né? Aí fica tudo doido. Aí eu falei, será que o pessoal tá entendendo? Vou escrever um pouquinho mais aberto aqui. Vamos lá. Fechada, ramificada, chamada de mista. Fechou. Primeira classificação. Segunda classificação. Ela é, já que tem cadeia fechada, ela é aromática ou não aromática? Aromática ou não aromática? Isso, Clive, aromática. Diogo, por que ela é aromática? Porque nós temos as 3 duplas alternadas, tá? E aí isso gera um anel aromático, um anel benzênico. Tudo bom? Então ela é aromática. Vai. Ela é saturada ou insaturada? Ela é insaturada. Insaturada. Perfeito? Insaturada. Porque ela tem dupla ligação entre carbonos. Homogênea ou heterogênea? Vai. Heterogênea. Tudo bem? Heterogênea. Por quê? Porque o nitrogênio aqui, ó, entre carbonos, é o nosso heteroátomo. Tem algumas questões que são um pouquinho mais, digamos assim, criteriosas. Eles só chamam de heterocíclica quando o heteroátomo, por exemplo, está no ciclo. Se o heteroátomo estiver fora do ciclo, eles chamam de, tem questão que chama de cadeia heterogênea, entendeu? Então, quando o heteroátomo está no ciclo, eu gosto de chamar de heterocíclica, tá? Mas aí você tem cadeia, olha lá, cadeia mista ou fechada ramificada, aromática, insaturada e heterogênea. Pegando essas classificações, bate o print aí. Fechou? Qual é a alternativa que nós temos? Qual é a alternativa que nós temos? Aromática, ramificada e heterogênea. Correto. É aromático, é ramificado porque é cadeia mista. Heterogênea porque tem um heteroátomo. Correto. Então eu fico com a letra A. Professor, o que estaria errado nas outras alternativas? Não é saturado, na letra B. Não é normal, é ramificado, na letra C. Não é alifático também. Essa palavra alifática é interessante. Puxa uma seta e coloca aqui, ó. O que seria uma cadeia alifática? Cadeia alifática é qualquer cadeia. Olha lá, vou até escrever aqui. Cadeia alifática é qualquer cadeia não aromática. Cadeia alifática é qualquer cadeia não aromática. Tudo bom? Me dá um exemplo de cadeia alifática não aromática. Você pode ter cadeia aberta, por exemplo, ó. Você pode ter cadeia aberta, ó. Cadeia aberta. Ah, não faz, né? Cadeia aberta, ó. Isso aqui é uma cadeia alifática, tudo bem, porque ela não é aromática. Então fica um detalhe. Toda cadeia aberta é cadeia alifática. É por isso que tem professor que diz cadeia aberta, acíclica ou alifática. Porque todas as alifáticas não são aromáticas. Então, eu posso dizer que toda cadeia aberta é alifática.
Porém, eu posso ter cadeia alifática fechada. Por isso que eu não falo isso. Tu vai ver até professor dizendo assim, cadeia alifática é aquela cadeia aberta. Não necessariamente. Cadeia alifática é qualquer cadeia não aromática, podendo ser aberta ou podendo ser fechada. A fechada que não é aromática é a alicíclica. Então a gente pode fechar assim. O que seriam as cadeias alifáticas? Seriam as cadeias abertas e as não aromáticas. Pronto. As alicíclicas. É qualquer cadeia que não é aromática. Tá? Então, anote essa observação importante aí sobre cadeia alifática. Agora, Diogo, o que está errado aqui, por exemplo, na letra D? Está errado que ele está dizendo que é alicíclico. Não é, é aromático. Tá bom? Fechou? Então, a alternativa correta, a nossa letra A. Bate um print aí. Bate um print. Essa aula é de suma importância, por isso que eu não podia pular, galera. Por isso que eu não podia, vamos, ignora isso. Não, olha quanta de informação nova foi acrescentada. Aprendemos o que é ressonância, aprendemos o que é aroneoaromático, aprendemos o que é estrutura mista, aprendemos agora o que é estrutura alifática, alicílica, muito conceito. Não dá para ignorar essa aula aqui, não, de jeito nenhum. Fechou? Aí vamos resolver um itemzinho aqui para a gente trabalhar essa parada. Esse item aqui é o item mais complexo da apostila, tá? Eu deixo para resolver por último porque ele é o mais chatinho. Ele é do Enem. Por quê? É um item que ele faz o contrário. Geralmente, ele te dá o texto base, a estrutura química, o enunciado e faz a pergunta, correto? Essa questão é o inverso. Ele te dá o texto base com as características da estrutura e pede nas alternativas a estrutura. Então, esse tipo de questão é fácil, mas é perigosa se você não lê o texto com carinho. Tudo bem? E, claro, aqui nós iremos apresentar uma observação sensacional, que é sobre um tal de carbono quiral, tá? Então, vamos lá. Presta atenção, uma observação legal. Vamos começar aqui. A pergunta é o seguinte. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é... Aí vamos ver qual é a característica dessa molécula investigada. Vamos lá. Estudo de compostos orgânicos permite analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pela característica de cada substância. Um laboratório investiga moléculas quirais, cuja cadeia carbônica seja, vamos lá, insaturada, heterogênea e ramificada. Então, galerinha, ele te deu aqui, olha a fala que ele te deu. Ele te deu 3 características, ou melhor, 4 características, vou até puxar aqui. Ele te deu 4 características bonitinhas aqui. 4, exatamente 4 características. Só, para que eu vi aqui, só um minuto aqui. Tava o screen aqui. Pronto. Vamos lá. Ele deu 4 características para gente. 4. Primeira característica. Ele diz que as moléculas são quirais. Segunda característica, ela é insaturada. Terceira característica, ela é heterogênea. Quarta característica, é ramificada. Professor, dessas 4 características, eu sei que é insaturada, que é heterogênea e que é ramificada, mas o senhor ainda não disse o que é moléculas quirais. Vamos fazer com o que a gente já sabe por enquanto, tá? Vamos utilizar o conhecimento que nós já temos. Tudo bem? Bora lá. Primeiramente, o que seria uma cadeia insaturada? É aquela com dupla ligação entre carbonos. Bora procurar. Tem uma estrutura aí que a gente não observa a insaturação? Bora começar por aqui, ó. Tem alguma estrutura que a gente não tem insaturação? Não. Todas têm insaturação. Professor? Dê uma olhada bem aqui, ó. Essa é a questão mais chatinha. Tá vendo esses... Ó, não confunda CH2... Presta atenção. Não confunda CH2 com CH2 com CH2. São coisas diferentes. Professor, o que é CH2, parêntese 2?
que seria isso? Seria CH2 traço CH2. Entendeu? O que seria só CH2? É só ele. O que seria CH duas vezes? CH duas vezes é isso aqui, ó. CH. Aí eu pergunto, toda vez que tiver CH duas vezes, um do lado do outro, o carbono faz 4 ligações. Ele fez 1, 2, então falta a terceira e a quarta. O que seria isso? Uma dupla ligação. Então, galera, sempre que tiver CH parêntese 2, ou seja, CH separando outro CH, é porque aí tem uma dupla ligação. Ficou claro nesse esquema? Tranquilo? Então, por exemplo, ó, bem aqui tem uma dupla. CH parêntese 2 é CH dupla CH2. Bem aqui tem uma dupla. Bem aqui tem uma dupla. Aqui não tem, ó, não tem, ó. Se você olhar aqui, não tem dupla, só simples. Esse CH, CH3, sabe o que é isso? Quando aparece assim, CH, opa. Quando aparecer assim, ó, CH, ai. Quando aparecer assim, CH, CH3 parênteses, sabe o que é isso? É porque o CH3 está para baixo. Tá bom? Então, esse CH parênteses CH3, ou é porque ele está para baixo ou é porque ele está para cima, tanto faz. Então, eu posso eliminar a letra D, porque ela não tem dupla. Ah, professor, mas tem um tal de CO aqui. O que é esse CO? CO é o C dupla O. Tudo bem? Aprenda logo isso. Ó. CO é o C dupla O. Se CO é o C dupla O, tu percebes que a dupla ligação não está entre carbonos. Ó. Como não está entre carbonos, então sai fora. Então, com a ideia da insaturação, eu elimino a letra D. Só a letra D que eu elimino. Ah, professor, a letra E também elimino. Não. Sabe por que não? Porque essa questão ela é nível alto, tá? O que é o C6H5? Esse C6H5, sabe o que é? Vamos puxar aqui, ó. C6H5, vou escrever aqui embaixo. CH2CO, NHCH3. Sabe o que é isso aqui? C6H5 lembra quem é o anel aromático, carbono, benzeno? É o C6H6. Quando aparecer C6H5, é, na verdade, um aromático. Olha lá. Não, pentágono. É questão nível alto, hein? É um aromático, só que ao invés de bem aqui, ó, é um aromático, só que ao invés de bem aqui tá o hidrogênio, não tá o hidrogênio, tá todo esse polvo que tá ligado a ele. Então não tem o hidrogênio. Então bora escrever todo esse polvo aqui. CH2, CO, NH, CH3. Tudo bem? E você já sabe que o anel aromático tem as duplas alternadas, né? Nada mais é do que isso. E por este motivo, a cadeia ela é insaturada. Então essa cadeia aqui, ó, é insaturada. Essa questão é um nível altíssimo. Tudo bom? Então, quando aparecer C6H5, é o benzeno, só que sem o hidrogênio, ligado a alguma outra coisa. Por exemplo, se eu botasse assim, ó, C6H5OH, o que seria isso? Seria o benzeno, só que ligado a quem vai? Ao OH. Você entendeu? Então, quando aparecer C6H6 é só benzeno. Quando aparecer C6H5 é o aromático ligado a alguma coisa. Deu para sacar? Tranquilo? Essas informações de cadeia fechada são fundamentais. Então, pela insaturação, eu só elimino letra D. Tá? Eu só elimino letra D. Então, até apagar isso bem aqui, que você já entendeu, né? Até apagar isso bem aqui. Deixar só isso aqui. Vou botar bem aqui assim, ó. Essa informação é importante. CH, parêntese 2 é dupla. Pronto. Fechou, legal. Agora, professor, cadeia heterogênea? Pô, já matei essa parada aqui, ó. Eu já usei esse raciocínio. Bora usar. Cadeia heterogênea. Heterogênea tem que ter heteroátomo. Vamos lá.
Aqui tem heteroátomo, nitrogênio entre carbonos. Aqui tem heteroátomo, nitrogênio entre carbonos. Aqui não tem. E aqui tem. Então, com a cadeia heterogênea, eu já elimino a letra C. Ó, tu vai fazendo... Quando ele te dá essas questões de características, tu vai usando a característica e vai matando. Já ficou A, B e E. Beleza. Molécula ramificada. Ramificada é aquela que tem 3 ou mais pontas de carbono. Tudo bem? Tem que ter 3 ou mais pontas de carbono. Bora olhar aqui, ó. Essa aqui, a letra A, tem ramificação? Não tem. Porque o que tem aqui é esse OH. E esse OH tá para cá. Lembra que eu te falei? Perfeito? E esse C dupla O bem aqui, esse CO, na verdade é assim, ó, é C dupla O. Tu percebes que as pontas, ó, aqui não é carbono, aqui não é carbono. Só tem uma, 2 extremidades. Então, aqui, velho, aqui dentro dessa parada só tem 2 carbonos, ó, só tem 2 pontas. Se só tem 2 pontas, essa cadeia é normal. Então, levou o Randolphus. Você só tá com B e E. 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 Aí vamos lá. Já fechei aqui. Já sei o que é molécula insaturada. Então, bora lá. Aqui é insaturada, aqui também é insaturada. Aqui é heterogênea, aqui é heterogênea. Aqui aqui é ramificada e aqui também é ramificada. Porque lembra, a cadeia fechada com carbono fora, ela é cadeia mista, mas é a mesma coisa que fechada ramificada. Então, as duas são insaturadas. Olha a cagada. As duas são insaturadas, as duas são heterogêneas e as duas são ramificadas. Aí, qual é o último critério? A última coisa que a gente tem que saber. Aí tu vai desempatar porque sejam moléculas quirais. Professor, o que é uma molécula quiral? Vamos lá, observa vocês. O que é uma molécula quiral? Isso só meu aluno que está online vai saber aqui, ó. Vamos lá, molécula quiral. Molécula quiral é aquela que tem um carbono especial, chamado carbono quiral. Tá bom? Carbono quiral, ou também conhecido com o nome de carbono assimétrico. Galera, até que horas vai essa aula? Só para me ligar. Tá bom, mas que horas são? Tá ótimo. Tranquilo, estamos no tempo. Tá, vamos lá, vou já olhar aqui. Vamos fechar essa questão. Carbono assimétrico. Então, carbono quiral é também chamado de carbono assimétrico. Professor, o que doidice é essa? O que seria esse carbono quiral? Ou também chamado de carbono assimétrico. Carbono quiral ou carbono assimétrico é aquele carbono saturado, que só tem ligações simples. Primeira situação é essa. Para ser carbono assimétrico, tem que ser saturado. Ou seja, carbono assimétrico tem que ser híbrido sp3. Primeira coisa. E esse carbono assimétrico, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Vou chamar de X, Z, W e Y. É um cara que vai ter 4 grupamentos diferentes ligados a ele. Tudo bem? 4 ligantes diferentes ligados a ele. É isso que é carbono assimétrico, ou também chamado de carbono quiral. Tudo bom? Bora ter exemplos aqui, ó. Imagina que você tem esse carbono, aí aqui é OH, aqui é CH3, aqui é hidrogênio e aqui é flu. Por exemplo, ó. Tu percebe que ele tem 4 ligantes diferentes, ó. Um ligante, segundo ligante, terceiro ligante, quarto ligante. Aqui, ó. 4 ligantes diferentes. Pode também aparecer assim também, ó. Imagina que apareça esse cara aqui, ó. Carbono, aí aqui carbono, aí CH2,
CH3, aqui NH2, aqui H e aqui CH3. Ele também é quiral, ó. Primeiro ligante, tudo bom? Segundo ligante, fechou. Terceiro ligante. Aí tem muito aluno que tem dúvida, cega, professor, mas bem aqui é carbono e bem aqui é carbono, não é igual? É, mas só que o ligante não é só o primeiro elemento ligado à estrutura. O ligante não é só o primeiro carbono. O ligante é toda a estrutura que está ligada a ele. Tudo bem? É tudo para a direita, é tudo para a esquerda, é tudo para cima e é tudo para baixo. É isso que é carbono assimétrico ou carbono quiral. Ficou claro? Tranquilo? Então, moléculas quirais é quando você tem moléculas com carbono assimétrico. Então, bate um print aí para a gente voltar lá e mostrar na questão. Moléculas quirais são moléculas que têm carbono assimétrico. Um carbono com 4 ligantes diferentes. Bora escrever aqui. Nível alto essa aula, hein? Nível altíssimo. Carbonos com carbonos com 4 ligantes diferentes. Vou escrever direto aqui. 4 ligantes diferentes. É até melhor essa aula ser online, porque aqui eu consigo me concentrar e direto, não tem interrupção, menino entrando, menino saindo, menino falando, menino gritando, menino berrando. Então, a gente consegue fazer um raciocínio contínuo, e se você não entender alguma coisa, você pode, depois que eu vou mandar a gravação para vocês podem voltar e assistir novamente. Fechou? Tranquilo? De boa? Ótimo, excelente, excelente. Bora voltar aqui para a questão, bate um printão aí. Bate um printão. Tranquilo? Bora voltar para a nossa questão aqui, ó. A nossa questão bonitinha, o amor e paixão, só sobrou, professor, só sobrou qual? A letra B. A letra E vai embora. Por que a letra E vai embora? Porque ela não tem carbono quiral, ó. Lembra que aqui, ó, dá uma olhada aqui. Os carbonos são insaturados, não pode ser insaturado, só pode ser ligação simples. Bem aqui tem 2 ligantes iguais, ó. Perfeito? Bem aqui você tem uma dupla ligação com oxigênio, não pode ter dupla ligação com oxigênio, tem que ser saturada, acabei de falar. Esse cara aqui não é carbono, e esse aqui tem 3 ligantes iguais, que tem 3 hidrogênios. Então, CH3, CH2 não pode ser quiral, porque tem 2 ligantes iguais. Então, com esse motivo, a gente elimina a nossa letra E e só ficamos com a letra B. Aí eu vou escrever ela bonitinha aqui, para você enxergar o carbono quiral. Aqui nós temos CH3, bem aqui nós temos CH, dupla CH, ó, vou escrever ela bonitona. Aí você tem o CH, vou botar um CH3 para baixo, perfeito? Vou botar o hidrogênio para cima, tá vendo bem aqui, ó, essa parte bem aqui. Tudo bom? Vou botar o C dupla O aqui, vou botar o NH e vou botar o CH3. Olha como obedece tudo, ó. Cadeia insaturada, ramificada, heterogênea e com carbono quiral. Tá bem aqui, ó. Primeiro ligante, segundo ligante, estão em nível altíssimo. Terceiro ligante, quarto ligante. Carbono quiral é um carbono com 4 ligantes diferentes. Tudo bem? Mas a gente conseguia matar ela sem o carbono quiral. Você conseguia matar ela por eliminação sem o carbono quiral até a A e a E. Quando chegava entre a A e a E, você tinha que saber o que era carbono quiral. Tudo bem, galera? Beleza? Bonito com amor e paixão. Bonito com amor e paixão. Deixa eu pegar aqui e organizar aqui uma parada. Bonitinho. Então, tranquilo. Galerinha, fechou. De boa. Então, são 9h07, acho que o professor vai entrar. Muito obrigado pela atenção. Estou tudo descabelado aqui. Muito obrigado pela atenção. Um beijo, um abraço. Valeu! Até a próxima, querido.
pode levar tchau Natal, tchau Natal? Passa o café, você desce ela para... Depois tomar seu café, você tem que descer. Desce a vida da mãe.